Olá, aqui é Miriam e a peça que eu vou te ensinar hoje vai ser o tapete da pia do jogo de banheiro Harmonia, uma peça muito pedida, inclusive eu coloquei lá no Instagram uma foto do jogo de banheiro que eu havia feito e as meninas pediram muito para que eu gravasse essa videoaula. E se você ainda não me segue, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Me segue por lá que eu coloco fotos dos meus trabalhos, partes do meu dia a dia e sempre estou colocando perguntinhas quais peças vocês querem que eu grave aqui no canal. Já aproveito para fazer um convite, faça parte do grupo gratuito que eu criei lá no Facebook. Podemos estar interagindo. Você pode dar sugestões de videoaulas aqui para o canal. Se tiver alguma dúvida das videoaulas, eu posso estar tirando por lá também. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E vamos lá para a videoaula dessa lindeza? Para dar início à nossa videoaula, eu vou precisar de uma agulha número 13,5, uma tesoura para arremate e eu vou precisar de duas flores. Aqui elas já estão unidas, mas nessa videoaula eu vou explicar como que eu vou fazer a união delas, né? A união das duas flores. Agora eu venho com a agulha de tapeceiro e a mesma cor que você está utilizando aqui nessas folhinhas, eu vou utilizar aqui para fazer a união das duas flores. Eu vou pegar esse verde que eu utilizei para fazer as folhinhas, vou colocar na agulha um pedaço que dê para fazer essa união, não precisa ser muito grande esse pedaço de barbante. No meu caso, estou usando o Duna aqui. Venho, faço um nozinho na ponta aqui. Agora, eu vou virar as minhas duas flores pro lado avesso. Eu tenho essa folhinha, bem no meio dela, no meio dessa argolinha maior, eu vou colocar a minha agulha aqui no meio e venho para outra flor, bem no meio também dessa folhinha. Eu vou precisar deixar, então, essas pontas pro lado direito, então, eu vou dobrar para cá, eu não deixo ela para dentro. Ela vai ter que ficar aparecendo lá pro lado direito. Pego as duas e venho no meio dessa argolinha maior também, insiro a minha agulha e passo o meu barbante, vou prendendo bem para ele ficar bem firme para não soltar. Vou passando aqui, firmando, fazendo um nozinho bem apertado, para não correr o risco de escapar essa parte. Aqui, e venho, eu tenho esse ponto alto, o primeiro ponto alto, insiro a minha agulha nessas duas argolinhas e deixo essa parte, essa argolinha para o outro lado, para ficar do lado direito. E venho nessa outra flor, no primeiro ponto alto, eu vou colocar a minha agulha e vou costurando. Passo aqui, venho, ó, eu tenho os pontos altos desse lado e os pontos altos desse. Em cima de cada ponto alto, eu vou pegando a argolinha e vou costurando toda essa parte, ó. Fazendo assim, não tem segredo, vai fazendo que fique bem firme. Vai e volta, para não escapar essa parte. Faço aqui até o último ponto alto, sempre na mesma direção, uma flor da outra, para não ficar torto também. Ó, eu fiz dessa maneira. Agora, eu tenho essa outra folhinha. Bem no meio dessa folhinha, eu insiro a minha agulha, pegando essa parte, no meu caso, o bege. E venho aqui do outro lado, nessa folhinha, no meio da folhinha maior, insiro a minha agulha também. Faço dessa maneira, insiro mais uma vez no lugar para ficar bem firme. Mais uma vez. Agora, eu venho para o próximo espaço dos pontos altos, coloco nesse primeiro ponto alto e vou aqui pro outro lado, sempre deixando a folhinha para baixo, ó. Ela tem que ficar lá do lado direito, ela não vai ficar aqui para trás. Empurro ela para lá, pego o primeiro ponto alto daqui e o ponto alto lá do outro lado, sempre deixando a folhinha para trás.
Dessa maneira, e vou prendendo. Se precisar passar 2 vezes, o importante é ele ficar bem preso. Venha para o seguinte ponto alto e prendo. No próximo, novamente, e vou fazendo esta mesma repetição. Ele precisa ficar bem preso e vou unindo uma parte na outra. E venho aqui nesse último ponto alto e pego o último ponto alto lá do outro lado. Vou prender ele bem firme. Feito aqui, então, pegando o último de um lado, o último do outro ponto alto, agora eu vou prender, fazer vários nozinhos, vários pontos aqui, para ele ficar bem firme essa parte, tá bom? Aí, você pode estar arrematando e vai ficar dessa maneira a união. Notem que desse lado tem essas 2 folhinhas, que depois eu vou trabalhar entre uma folhinha e outra. E aqui desse outro lado eu tenho as folhinhas também, que depois eu trabalho entre uma folhinha e outra, tá bom? Agora é só cortar e arrematar essa ponta, aí eu retorno. Finalizado a união, eu vou virar agora as minhas flores pro lado direito. Dou uma ajeitadinha nelas. Agora, eu vou trabalhar a parte das folhas. Eu vou precisar de uma folha. Eu tenho a videoaula já dessa folha, tenho a videoaula das flores. Eu vou deixar tudo aqui no link, na descrição desse vídeo. A folha eu vou fazer toda a parte conforme eu explico na videoaula da folha, até chegar na parte da união. Quando chegar na parte da união da folha e das flores, eu retorno para dar continuação, porque aqui vai ser um pouquinho diferente, que eu vou unir entre uma flor e outra, tá bom? Agora, eu venho com a folha da forma que eu havia explicado. Nota que eu estou aqui do lado avesso. Eu tenho essa ponta central, desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4 pontinhas. Do outro lado, eu tenho 1, 2, 3 pontinhas. É muito importante você observar essa parte. Como eu estou do lado avesso, notem que eu vim descendo os pontos baixos aqui na lateral. Coloco a minha agulha nesse espacinho, onde eu tenho essas 2 correntes. Viro as minhas flores pro lado avesso também. Eu tenho essa folhinha e essa folhinha. No meio delas, bem na parte da união, eu vou prender. Eu coloquei a minha agulha aqui por dentro, nesse espaço, e vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu faço 5 correntes. E vou unir entre essa folhinha e essa outra, eu vou fazer um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu vou subir fazendo pontos baixos em cima dessas 5 correntinhas que eu fiz. Um ponto baixo para cada. Ficou dessa maneira. Agora, eu entro nesse espacinho e faço um ponto baixo. Dessa forma. E agora, eu venho trabalhando pontos baixos por toda essa lateral, como eu estava trabalhando anteriormente, ponto baixo pegando somente a argolinha de trás, até deixar 2 pontos baixos sem trabalhar aqui na pontinha, aí eu retorno. Chegando aqui nessa ponta, deixei 2 pontos baixos sem trabalhar. Ó, fiz os pontos baixos, pegando a argolinha de trás. Agora, eu subo 3 correntes, viro a folha e as flores também para o lado direito e venho da mesma forma que eu estava trabalhando na folha, pegando a argolinha de trás, ponto baixo. No seguinte, ponto baixo e desço fazendo esta mesma repetição até eu chegar nesse penúltimo ponto baixo, aí eu retorno. Chegando aqui no penúltimo ponto baixo, agora eu entro nesse espacinho. Notem que eu tenho esse espacinho e tem aqui onde eu prendi o ponto baixo.
Nessas duas argolinhas onde eu prendi esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar uma nervurinha em cima dessa parte onde eu tenho... Sempre que eu fazia a curvinha, eu fazia duas correntes. Então, eu vou trabalhar em cima dessas correntinhas. Nesse primeiro espaço, eu insiro a minha agulha e passo lá para o espaço da frente. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Venho nesse mesmo espaço, insiro a minha agulha e passo para frente. Faço um ponto baixo. Nesse mesmo espaço, insiro a agulha, passo para frente, um ponto baixo. Vou fazendo esta mesma repetição em todos os espaços. Assim, ponto baixo. Venho para o espaço seguinte, novamente vou fazer esta mesma repetição. Faço um ponto baixo. Notem que eu creio que está dando para ver certinho aqui. Eu tenho mais um espacinho. Agora, eu alongo um pouquinho o meu barbante, corto, deixo uma ponta mais ou menos desse tamanho. Agora, eu passo dentro desse espaço para fazer um nozinho, dessa forma. Nesse último espacinho que restou, eu vou inserir a minha agulha lá para trás, sem a laçada. Lá para trás e puxo esse pedaço para poder arrematar lá atrás. Agora, eu vou dividir esse barbante no meio. Como é um barbante 6, vou ficar com 3 fios para cada lado. Dessa forma. Coloco a minha agulha em uma argolinha, passo uma parte desses 3 fios, ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 nozinhos, 2, 3, para ficar bem firme, bem preso, para não correr o risco de escapar e ficar um acabamento certinho. Agora, eu corto essa ponta, se você está acostumado a colocar um pinguinho de cola aqui, pode estar colocando. Finalizando, então, a união dessa folha nas flores, agora eu vou precisar de mais uma folha da mesma forma que eu fiz essa aqui. Notem que eu já tenho uma pronta aqui, estou do lado avesso. Eu tenho essa ponta central, 1, 2, 3, 4. E aqui do outro lado eu tenho 1, 2, 3. Eu vou fazer a parte da videoaula até chegar na parte onde eu vou unir a folha na flor, aí eu retorno fazendo esta parte. Notem que eu tenho essas duas correntinhas onde eu tenho sempre essa curvinha. Vou colocar a minha agulha aqui dentro, vou virar as minhas flores do lado avesso. Como eu estou com a minha folha do lado avesso, eu vou trabalhar a união do lado avesso. Eu tenho aqui essa folha que eu uni. Notem que eu tenho esses grupinhos de pontos altos aqui na base da flor. Eu pulo esse primeiro grupinho e vou para o seguinte e vou fazer a união, pegando tanto essa argolinha quanto em cima desses pontos altos. Eu vou prender bem no meio desse grupinho, fazendo um ponto baixo. Volto aqui para a folha, nesse mesmo espaço, faço um ponto baixo. E agora, eu vou subindo fazendo pontos baixos em cima de cada ponto baixo, pegando a argolinha de trás, até chegar nessa ponta, deixando 2 pontos baixos sem trabalhar o retorno. Então, eu fiz aqui até deixar 2 pontos baixos sem trabalhar, faço 3 correntes, viro meu trabalho pro lado direito. Agora, eu venho nessa primeira correntinha, pegando a correntinha, a argolinha de trás. E agora, eu vou fazer a união nessa primeira folha. Venho nesse pezinho, notem que eu tenho essas correntinhas que eu fiz para virar. Nesse pezinho do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, pegando as 2 argolinhas. Agora, eu venho para essa folha, pegando a argolinha de trás do próximo ponto baixo, insiro a minha agulha. Agora, eu venho para outra folha, pegando a argolinha de trás e insiro a agulha. Vou ficar com as 2 argolinhas
E agora eu faço um ponto baixo. Dessa maneira, está pronta a nossa união, ó. Essa folha com essa. Agora, eu desço fazendo os pontos baixos, pegando a argolinha de trás até chegar nesse último ponto baixo, aí eu retorno. Cheguei aqui no último ponto baixo, notem que eu tenho essa parte onde eu fiz a união. Eu pego essas duas argolinhas e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar a nervurinha da mesma forma que eu fiz nessa primeira folha, nesses pontos dessa curvinha. Entro com a minha agulha no primeiro espacinho, passo para o seguinte, faço um ponto baixo. Venho para o espacinho, coloco a minha agulha, insiro lá no da frente, ponto baixo. Coloco a minha agulha nesse espacinho, passo para frente, um ponto baixo. Coloco a minha agulha aqui novamente, no da frente, um ponto baixo. Mais uma, coloco a minha agulha aqui, no da frente, um ponto baixo. Ficando dessa maneira, essa parte da nervurinha. Agora, eu corto essa ponta, dou uma alongada, corto, deixando mais ou menos esse pedaço. Agora, eu passo aqui por dentro, fazendo um nozinho, dessa forma. Passo a minha agulha para trás, notem que eu tenho mais um espacinho daquelas duas correntinhas que eu sempre fazia essa curva. Eu insiro a minha agulha nesse último espaço, de trás para frente, puxo essa parte, esse pedaço de barbante que eu cortei lá para trás. Viro a minha folha para o lado avesso e agora eu vou dividir aqui, da mesma forma que eu fiz ali na primeira folha, eu divido esse barbante em duas partes, ficando 3 fios para cada lado. Dessa forma, agora eu pego aqui numa argolinha, nessa parte de trás, e passo uma parte dessa que eu dividi. Ficando assim. Agora, eu faço 2, 3 nozinhos para firmar bem esse nozinho, para não correr o risco de escapar. Dessa forma. Aí, já pode estar cortando, fazer mais um nozinho aqui. Já pode estar cortando. Se você tem costume de colocar um pinguinho de cola, pode estar colocando aqui. E ficou dessa forma a nossa segunda folha. Notem que ela vai ficando dessa maneira, a união. Aqui eu tenho a primeira que eu fiz, que ela tem essa ponta maior aqui no meio. E essa é a segunda. Você vai fazer exatamente da mesma forma que eu fiz essa segunda folha, tanto a união aqui na flor, quanto a união aqui na outra folha. Você vai fazer a mesma repetição nas outras. Notem que eu tenho aqui. Eu tenho essa parte da base. Bem aqui, entre uma flor e outra, eu fiz a união da minha primeira folha. Pulei um espacinho de pontos altos aqui na base e fui para o segundo. Então, eu fiz a união da minha segunda folha. A partir dessa segunda folha, não vou pular. Eu faço aqui no seguinte, no próximo e aqui. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 folhas. Eu faço 4 folhas, aí eu vou pular esse bloquinho de pontos altos e vou fazer a união entre uma flor e outra da mesma forma que eu fiz essa primeira. Se você tiver dúvida, volta ao vídeo, porque é a mesma repetição. Você vai fazer a folha normalmente e quando chegar na parte da união, você vai fazer essas 5 correntes, prende, volta fazendo pontos baixos e faz a mesma sequência. Eu não vou fazer esse passo a passo dessa parte, porque é a mesma repetição, como estou explicando bem detalhado. Eu creio que não vai ter erro. Volta ao vídeo. Caso surja alguma dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu estarei respondendo. Você faz da mesma forma que foi feito essa primeira, sempre prestando atenção que vai ter que fazer a união da folha que vai estar desse lado, tá bom? Faz a união aqui, aí pula um bloquinho,
Sempre que eu chegar perto da união, eu vou pular um bloquinho. Eu não vou pular aqui nessa parte onde eu tenho essas outras folhas. Chegando na parte da união, eu pulo um bloquinho. Tanto aqui, antes de fazer essa folha do meio, quanto depois. Eu vou pular esse bloquinho e vou para o seguinte e faço 1, 2, 3, 4 folhas. Quando eu finalizar essa quarta folha desse outro lado, eu vou fazer toda essa parte aqui, faço a união dessa folha do meio, faço essas outras. Quando chegar aqui na quarta folha, eu retorno para dar continuação, para eu explicar como que eu vou fazer esse finalzinho, tá bom? Finalizando, então, todas as folhas da forma que eu expliquei para vocês, como que é feita a união, como que eu devia fazer. Notem que eu fiquei com essa aqui, que eu fiz a união entre uma flor e outra. Fiquei com 1, 2, 3, 4. E tenho essa próxima que eu fiz a união entre uma flor e outra. E desse lado eu tenho uma, que eu tenho aquela que eu fiz a união. 1, 2, 3. E agora, para unir a quarta, lembra que eu falei que quando eu fosse unir a última desse lado aqui, eu iria voltar para explicar como que ia fazer para unir as duas partes. Então, conforme eu fiz as outras folhas, eu tenho essa ponta central, desse lado eu tenho 1, 2, 3, iniciando a quarta. Desse lado eu tenho 1, 2, 3 pontas. Da mesma forma que eu fiz nas outras flores, nas outras folhas. Notem que eu estou aqui do lado avesso. Vou virar a minha base também para o lado avesso. Aqui eu tenho essa folha que eu uni na parte entre uma flor e outra, e desse lado eu tenho essa folha que eu uni aqui. Como eu estou do lado avesso, eu vou unir primeiro nessa folha que eu uni entre uma flor e outra. Então, eu faço as 3 correntes, venho aqui no pezinho, pegando a argolinha de trás, e insiro a minha agulha. Venho aqui para essa folha, desse lado, pegando essas 2 argolinhas e do ponto baixo dessa pontinha, fazendo um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo, pegando a argolinha de trás, insiro a agulha e venho aqui para outra folha, pegando uma argolinha apenas, insiro a agulha e agora eu faço um ponto baixo. E está unida uma folha na outra. Agora eu desço fazendo pontos baixos, pegando a argolinha de trás, até chegar nessa pontinha, onde eu vou fazer a união na flor, aí eu retorno. Chegando nessa partezinha da curva, insiro a minha agulha nesse espaço das 2 correntinhas e vou unir, deixando conforme eu fiz nas outras partes. Eu tenho essa folha unida entre uma flor e outra. Eu pulo um bloquinho aqui da parte da base da flor, pulo um bloquinho e nesse seguinte eu vou fazer a união. Bem no meio desses pontos altos, pegando essa argolinha da parte verde também, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, coloquei a minha agulha aqui dentro e agora eu vou prender lá na flor fazendo um ponto baixo. Volto nesse espacinho e vou fazer um ponto baixo novamente. Agora eu caminho com pontos baixos, pegando a argolinha de trás até chegar aqui na ponta. Quando ficar com 2 pontos baixos, eu retorno. Chegando aqui na ponta da minha folha, eu fiz os pontos baixos. Agora eu viro pro lado direito toda a minha base, porque agora eu trabalho do lado direito dessa folha. Faço 3 correntes, venho no pezinho, pegando a argolinha de trás e insiro a minha agulha. Vou unir nessa outra folha, agora do lado direito. Venho aqui no pezinho dessa ponta dessa folha, pegando as 2 argolinhas e faço um ponto baixo. Venho para o próximo ponto baixo dessa folha, pegando a argolinha de trás, insiro a agulha, vou para outra folha,
insiro a minha agulha em uma argolinha apenas e faço um ponto baixo. E está feita a união das folhas. Agora, eu desço fazendo pontos baixos nessa lateral, pegando a argolinha de trás até eu chegar no último ponto baixo, aí eu retorno. Chegando em cima do último ponto baixo, eu venho aqui onde eu fiz essa união da folha com a flor. Eu tenho essas duas argolinhas, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. E agora eu trabalho a nervurinha nessa parte da folha. Entro nesse primeiro espaço, insiro a minha agulha, passo lá para o outro espaço e agora eu faço um ponto baixo. Venho nesse mesmo espaço, insiro a minha agulha lá no espaço da frente, um ponto baixo. Nesse mesmo espaço, insiro a agulha lá para frente, um ponto baixo. No espaço, insiro a agulha para frente, um ponto baixo. Mais uma vez, insiro a agulha aqui no espaço da frente e um ponto baixo. E está finalizada essa parte. Agora, eu dou uma alongada no meu barbante, corto essa ponta, ficando mais ou menos esse pedaço. E agora, eu passo por dentro, fazendo um nozinho, ó, puxando bem. E conforme eu fiz nas outras folhas, coloco a minha agulha aqui por trás, nesse último espacinho, passo essa ponta lá para trás da minha folha. E vou fazer o arremate, divido no meio esse barbante em 3 fios. E agora eu pego em uma argolinha, passo uma parte desse barbante e faço um nozinho. Faço 1, 2, 3, conforme você achar necessário para ficar bem firme esse acabamento. Dessa maneira, agora já posso cortar e está finalizado a minha folha. E está finalizado também toda a base do meu tapete da pia. Ficou desta maneira o meu trabalho. Eu espero que o seu também fique dessa forma para dar certo a sequência do nosso trabalho. Ficou assim, 4 folhas de selado, 4 folhas desse lado e uma em cada lado entre uma flor e outra. Então, no total, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 folhas no total, ok? Vamos lá para a próxima etapa. Finalizada, então, toda a parte das folhas, a união delas, eu venho agora com o barbante bege na numeração 6 e vou trabalhar fazendo na parte de trás do meu trabalho. Notem que eu preciso fazer dessa maneira, presta bem atenção como que eu faço para ficar essa parte que eu vou trabalhar do lado direito. Então, estou dessa maneira aqui, do lado direito. Para dar início, eu vou prender o meu barbante e vou dar uma virada. Vou trabalhar essas primeiras carreiras aqui do lado avesso, mas eu não posso virar toda a peça pro lado avesso, porque a parte que vai ficar entre uma folha e outra, ele vai ficar do lado avesso e não vai ficar bom. Então, eu já fiz alguns testes e vi que dessa forma foi a melhor forma que eu encontrei para fazer essa parte. Dou uma leve girada e vou trabalhar nessa parte do lado avesso da folha. Primeiramente, eu venho do lado direito entre uma folha e outra e vou pegar 2 argolinhas, vou prender o meu barbante com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto e no mesmo espacinho eu vou fazer mais 2 pontos altos, formando 3 com as correntinhas que eu subi. Fiz um bloquinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, viro a minha folha, vou trabalhar pegando essa parte atrás desse. Eu tenho esse primeiro bico, que é a parte da união de uma folha com a outra. Nessa segunda ponta, eu venho e pego as 2 argolinhas,
Notem que eu pego as argolinhas na parte de trás da folha, não na parte da frente, do lado avesso. Pego essas duas argolinhas e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 13 correntes. Viro aqui pro lado avesso. Notem que eu tenho essa primeira ponta, que é a parte da união. Eu vou fazer um ponto baixo atrás dessa segunda ponta, pegando duas argolinhas e prendo com um ponto baixo. Notem, virando um pouco aqui, eu preciso fazer uma argolinha que ela fica solta dessa maneira, ó. Ela não pode ficar repuxando e nem sobrando demais, ela precisa ficar dessa maneira. Para minha tensão de pontos, eu precisei fazer 13 correntinhas. Se o seu ponto for mais apertado, você vai precisar fazer mais. Se for muito solto, vai precisar fazer menos correntinhas. Então, você mede que fique dessa forma, ele fica um pouco solto. Aí, você prende ali onde eu expliquei, na segunda ponta, tá ok? Agora, eu faço duas correntes, viro pro lado direito. Entre uma folha e outra, nesse espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes. Venho para a segunda ponta, notem que essa primeira ponta é a parte da união, e nessa segunda ponta, viro para o lado avesso, pegando atrás dessa segunda ponta, duas argolinhas, faço um ponto baixo. Faço novamente 13 correntes, ou quantas você vai fazer atrás da folha, conforme ficar bom o seu trabalho. Feito 13, venho para a parte de trás, atrás da segunda ponta, pegando duas argolinhas, eu vou prender com um ponto baixo. Dessa maneira. Duas correntes, presta bem atenção como que é feito, ó. Eu viro a minha folha para trabalhar essa argola, pegando a argolinha nas pontas do lado avesso. Quando eu vou fazer essa parte desses bloquinhos, né, desses 3 pontos altos, eu viro pro lado direito, para esses bloquinhos ficarem do lado direito, para ficar certinho o trabalho. É um pouco complicado, mas se você prestar bem atenção, você vai tirar de letra, vai fazer bem fácil essa parte. Então, eu prendi com um ponto baixo, atrás dessa segunda ponta, duas correntes, laço, venho nesse espaço entre uma folha e outra, pegando duas argolinhas, eu vou fazer 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Duas correntes, venho atrás dessa segunda ponta, pegando duas argolinhas e faço um ponto baixo. Sempre pega duas argolinhas para ficar bem presa na folha. Dessa maneira. Agora, eu trabalho novamente 13 correntes. No meu caso, é 13. Viro, dou uma virada aqui para frente. E lá do outro lado da folha, eu tenho essa união, que é a primeira ponta. Na segunda ponta, pegando duas argolinhas na parte de trás, um ponto baixo. Faço duas correntes, laço e sigo fazendo esta mesma repetição. Qualquer dúvida é só voltar, ó. Notem que aqui na parte da frente vai ficar aparecendo os bloquinhos. E na parte de trás da folha, eu vou fazer essas argolinhas. Tá bom? Presta bem atenção onde eu inicio, onde eu finalizo, onde que eu fecho com ponto baixo e faço essa mesma repetição. Quando chegar aqui onde eu iniciei com essas 3 correntinhas, eu fecho com um ponto baixíssimo, aí eu retorno para dar sequência ao nosso trabalho. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, se tiver muito difícil essa parte. Estou tentando explicar da melhor forma para você conseguir entender e fazer certinho essa parte, tá bom?